fazendo a vontade de Deus, os recursos sempre vêm de algum lugar. Mas para isso tem que estar confiando em Deus, para isso tem que realmente servir Jesus como Senhor e Salvador. E Judas, né, como era um traidor, alguém que estava pego no dinheiro, ele estava olhando para o dinheiro e não para aquilo que Deus pode fazer, prover e mover. Atos 2, do 42 ao 47, se você for ler aqui, os apóstolos e aqueles irmãos ali que ali se convertiam, aquela experiência que eles tinham com Jesus e com Deus, o ser liberto para eles causava um impacto tão grande na vida deles, na transformação, que o paradigma deles mudava, né? A visão que eles tinham do mundo, de guardar riquezas, de botar dinheiro em banco para poder planejar o dia de amanhã, tudo aquilo deixou de ser no coração deles. Eles pegavam os recursos que eles tinham ali, por entender a dependência de Deus, por entender que Deus supriria a vida deles. Bastava eles ficar com o básico necessário para eles. O resto eles vendiam e repartiam entre os irmãos. Se você ler Atos 3, 6, diz assim, Pedro, aqui diz assim, ele disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, no Atos 2, Jesus, os discípulos ali estavam, tudo que eles se convertiu, que foi quase 3.000 pessoas, eles vinham, contribuíam e repartiam entre eles. E mesmo assim Pedro em Atos 3 diz que não tinha prata nem ouro. Por quê? A resposta está ali em Atos 4, 32 a 35. Diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas que lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam. E o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Como diz alguns pastores, não eram nos bolsos, era nos pés dos apóstolos. E a sequência diz o seguinte: e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então os apóstolos não ficavam com dinheiro, com aquilo que era depositado, seja o que fosse trazido como dízimo e oferta, que até alimentos e das colheitas eram trazidos também, conforme o que cada um possuía. Eles não iam comprar jatinho, eles não iam comprar mansão, eles não iam comprar carrão do ano, que na época era outras mordomias da época, o melhor cavalo, o melhor carro, a melhor charrete, nada disso. Mas eles repartiam com cada um segundo a sua necessidade, cada um tinha. Claro, ele devia ficar com certeza com aquilo que era necessário para estar enviando discípulos, para ter o mantimento deles na casa deles, porque eles estavam fazendo a obra. Então, para isso era necessário eles ficar com o que era para eles. Não dê bola para... Está tendo barulhinho aqui perto, mas não dê bola para isso, presta atenção no que eu estou dizendo. Gálatas 6,6 diz assim: e o que é instruído na palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Então alguns vão usar esse versículo aqui em benefício próprio, porque eles vão dizendo: irmão, tu não pode dar dízimo em outro lugar, porque tu está sendo instruído aqui. Em certo ponto, ele não está errado nesse texto, nesse contexto, mas vai chegar uma hora que Deus usou várias pessoas no meu caminho para falar comigo, para me abençoar, e muitas vezes essas pessoas também estavam precisando, e muitos desses irmãos também me ensinaram coisas. Então não foi só um que me instruiu durante a caminhada, teve várias pessoas que me instruíram. Então não é errado se Deus tocar no meu coração, aquela pessoa que foi usada naquela fase da caminhada para me abençoar, para me instruir, eu também abençoar o ministério dela. Muitos desses pastores que dizem que você não pode dar dízimo para outro pastor que te ajudou, que você sentiu no coração, a maioria deles já deu testemunho que na hora de aperto chegaram na igreja, tinha envelope de dízimo embaixo da porta, ou que algum irmão ligou para ele e disse que ia mandar um dízimo, ou mandou um e-mail ou uma mensagem, pediu a conta para mandar o dízimo.
Então ele é hipócrita, porque se ele pode receber de outros irmãos, de outros ministérios, ele não pode proibir que o irmão do ministério dele abençoe outro pastor. Então ele vai ser hipócrita se ele fizer isso, porque se ele não pode, se uma ovelha do lado do ministério dele não pode abençoar outro pastor, ele também não pode receber de outros ministérios. É hipocrisia isso. É no mínimo sacanagem, né? Porque para não chamar menino na fé, ou mercenário, para ser mais exato, né? Porque se ele aceita dízimo de outros, ele aceita dízimo de um irmão de outra igreja, ele não pode dizer para o irmãozinho da igreja dele que está ali, que ele não pode agora dar o dízimo e ajudar outro irmão de outro lugar. Ele está errado. Ainda que ele não admita isso, mas ele está errado. Não é só eu que instruo outras pessoas, tem pessoas que teve homens de Deus que Deus usou na caminhada para me ajudar, para me ensinar. Então é justo e é digno diante de Deus, né, além de ser honra para nós poder servir outros filhos de Deus aonde quer que eles estejam, independente se é uma igreja grande ou se é uma igreja pequena. Então não olhe pela aparência. Uma vez eu conversando com a irmã, eu dei esse exemplo para ela assim, mano, se abrir uma igreja aqui nessa esquina, e a senhora congrega aqui, naquela outra esquina, vamos dar um exemplo, que até alguns lugares pode acontecer de ter várias, numa mesma rua ter várias igrejas, né? Nós vamos supor que abra uma em cada esquina aqui. Vamos usar um exemplo bem perto. E todos os três, vamos supor que todos os três realmente estejam pregando o evangelho. Mas só que tem aquele irmãozinho que está começando agora, a estrutura dele ainda é pouca, poucos irmãos lá com mantimentos, né, para ajudar a manter aquele lugar. E Deus toca no seu coração para ir lá e dar um dízimo lá, dar uma oferta lá para ajudar aquele homem de Deus. Se você for falar para o seu pastor, muitas vezes ele não vai entender isso. Como eu disse, se ele for um desses que eu falei, que ele é hipócrita, ele vai dizer, não, é aqui que tu está sendo instruído. É aqui que tu está sendo abençoado, é aqui que nós estamos orando. Se ele for alguém assim, ele não vai aceitar, não. Ele não vai admitir que você deu dízimo lá, ou oferta. Mas se ele for alguém maduro na fé, alguém que entendeu que ele é filho de Deus, que tem outros irmãos que também estão fazendo a obra, ele diz, não, irmão, se Deus tocou no teu coração para abençoar aquele irmão esse mês, ou seja, o mês que vem também, ou seja, por quanto tempo que for, vai lá e faz, porque Deus vai te abençoar. E ele está contigo. Siga a direção de Deus, não a minha. Se Deus mandar o mês que vem tu vir daqui de novo, amém. Deus está no controle, Deus não vai deixar faltar nessa casa porque Deus te mandou ajudar outra casa onde tem outro filho. Isso é evangelho, isso é entender o reino, isso é entender que tem outros irmãos, outros filhos de Deus em outros lugares. Não sou eu, não é apenas o meu umbigo. Receber ofertas de outras igrejas, eu vou ler aqui, mas já para contextualizar, né? Dentro daquilo que a gente está pregando aqui, tentando ensinar, passar para os irmãos. 2 Coríntios 11, do 6 ao 9, diz assim: e se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecedor totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Alguns irmãos dizem que o Paulo só fazia tenda, né? Não, teve fase da caminhada que ele fez, onde ele estava, que daí por estar com aqueles irmãos trabalhavam fazendo tenda, ele acabou ajudando, ali não ficou de VAR. Então a hora que ele não estava pregando, ele estava ajudando aqueles irmãos também, porque ele também tinha aquela profissão. Não que ele fazia o ministério dele todo trabalhando, não. Teve fase da caminhada onde ele fez isso e teve fase que não. E quando eu estava presente convosco, que tinha necessidade, a ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. 2 Coríntios 11, do 6 ao 9. Paulo estava em um lugar dizendo que, irmãos, eu estou aqui pregando para vocês, mas eu não sou rico. Se eu estou aqui podendo pregar para vocês, é porque alguém em outro lugar, outra igreja, entendeu o reino, entendeu que o foco e o propósito de Deus é alcançar almas, e para isso é preciso manter pessoas na obra, manter pessoas evangelizando, manter pessoas pregando, manter pessoas ensinando. Então é para isso que é o reino, para isso que o dinheiro que entra na igreja, na oferta, dízimos, é usado. Então, se eu posso estar aqui hoje gastando um tempo com vocês, se eu posso estar de noite, se eu posso estar de manhã, se eu posso estar de tarde, servindo,
ajudando alguém, auxiliando, aconselhando, orando, conforme o caso, visitar alguém, é porque alguém em algum lugar está sendo usado para suprir o meu tempo, para suprir a minha casa, para que eu possa ir, para me fazer o ID. Era isso que Paulo estava dizendo. Então ele estava dizendo, eu cheguei aqui no começo, para pregar o evangelho para vocês, não tinha igreja, que está começando agora, então vocês agora estão começando a entender algumas coisas, então agora eu posso falar sobre isso, é isso que Paulo está falando. Então, para mim estar aqui tem um custo, mas alguém está mantendo esse custo. Outros filhos de Deus, por amor a vocês, é isso que ele está dizendo. Então, existe um preço, existe despesas. Como disse para um cara uma vez que ele falou sobre isso, irmão, então se tu acha que dízimo é alimento, vai lá, compra, se tu trabalha com arroz, tu é granjeiro, tu trabalha na roça, daí eu te entendo, vai lá, mas mesmo assim se tu tem amor ao pastor, se aquele pastor está te ajudando, e ele foi uma bênção no teu caminho, de alguma forma ele te ensinou e te instruiu em alguma coisa, por que tu vai querer dar arroz para ele, se tu sabe que nos dias que nós vivemos ele tem despesa de água, luz, roupa, aluguel da sala, muitas vezes onde está sendo usado para pregar a palavra de Deus, despesas com a família que tem filhos, tem esposa, e você entende que ele é um homem de carne e osso que nem você, as mesmas despesas que você tem na tua casa, dependendo do teu estado social, também tem na dele. Então por que você vai dar arroz para ele ter que ainda vender para depois poder tirar o dinheiro para poder investir na obra, se você já tem como fazer isso, já tem o dinheiro? Ou quando você vai lá, por exemplo, num posto de gasolina, você vai chega lá e paga com arroz a gasolina que você botou no carro? Não, você paga com dinheiro, porque ali é usado o dinheiro. Nós estamos num contexto diferente onde é usado o dinheiro. Mas se você não tiver outra forma e aquele pastor precisar daquele arroz para um evento que ele vai fazer para ajudar o pobre, amém, os carentes, traga o arroz. Vai ser bem-vindo o arroz nessa situação. Amém? Cada caso é um caso. O segundo texto, deixa eu ver qual é o 2 Coríntios 9, do 6 ao 12, e diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então, irmãos, Paulo está falando que se você dá por medo do diabo, igual alguns fazem, manipulação, se você dá com tristeza, eu vou dar porque o pastor está me constrangendo, mas eu não podia dar esse dinheiro, ai Senhor, não vai agradar a Deus. Ou dá por necessidade, não, o pastor me disse que se eu der 10, Deus vai me dar 100, se eu der 100, Deus vai me dar 1000. Então eu vou dar. Então ele está dando, esperando algo de volta, dando por uma necessidade. Não é por amor, não é por alegria, não é por gratidão ao que Deus já fez. Ser grato a Deus, ser dizimista, que não na bitola 10%, como eu disse lá antes, é muito mais do que apenas levar um valor na igreja. É gratidão a Deus. É amor por aquele que te libertou, por aquele que deu o próprio Filho na cruz. Quem entende isso, de onde é que ele estava, de onde é que ele foi tirado, do mundo de pecado que estava levando ele para a condenação, ele não faz mais por medo, ele não faz porque ele vai estar negociando com o banqueiro, que ele vai botar aquele dinheiro a juros e depois vai receber o dobro de volta dali uns meses. Não é isso. É mantimento para a casa de Deus, é para manter a obra de Deus andando, para que outros irmãos tenham a chance de conhecer o nosso Senhor Jesus, que nos libertou e nos salvou da condenação. Então esse é o propósito. E quem entendeu isso, ele dá com alegria, ele não dá com tristeza. Ele não dá com aquilo como se fosse um fardo. Eu, como pastor hoje, não estou preso a nenhum ministério, congrego no lugar por direção de Deus por um tempo, mas não ocupo cargos naquela igreja, nem quero. Eu falei, pastor, a não ser que o pastor Deus deu uma direção muito nítida nesse ponto, fale comigo, fale com o senhor, mas fora isso não. Enquanto Deus não der nenhuma direção nesse sentido, eu quero estar aqui, porque eu vim de outros ministérios onde eu já tinha sido levantado a pastor, então não estou aqui como a ocupar um lugar na igreja, porque quero um cargo, porque tem que estar no altar para dizer que é pastor. Não estou atrás disso, nunca tive, nem quando foi para levantar pastor eu não queria, porque eu nunca tive atrás de um cargo na igreja, não foi por causa de cargo. Eu entendo quem eu sou, eu entendo quem Deus é, o que Ele fez na minha vida, hoje eu entendo o meu chamado, mas eu não estou atrás de ser reconhecido pelo homem. Não, eu não dependo disso. É por isso que eu faço a obra, não para ser reconhecido pelo homem, mas sim para ajudar outros irmãos
para levar outros a conhecer Jesus Cristo, como era a intenção do coração do apóstolo Paulo também. Embora eu esteja muito longe de ser, ainda que eu seja xará dele no nome, mas eu estou muito longe de ser o que o apóstolo Paulo foi na terra no tempo dele, né? E ainda é como exemplo para nós até hoje como cristão, da forma que ele viveu e obedeceu ao chamado dele e a diferença que ele fez na história, na época dele, em todos os continentes por onde Deus levou ele, né? Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Ou seja, quem é que te deu a semente? Quem é que te deu primeiro? Quem foi que deu primeiro? Foi você que deu ou Deus que te deu primeiro? Quem é que deu a semente para você plantar? Quem é que te abençoou ao ponto de você ter essa semente? Então quem é que está dando primeiro? É você ou Deus que te deu primeiro? Então o mesmo que te deu a semente para você semear, ele também vai te dar o pão para comer. E ele também vai multiplicar a vossa sementeira. E ele também vai aumentar os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, ao qual faz por nós, faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, quando nós somos abençoados por alguém que trouxe alguma coisa para a obra, para o reino, para alguém, para algum necessitado, algum carente, toda pessoa que é abençoada, que recebeu uma ajuda na hora da aflição, ela vai agradecer a Deus. Então Deus é glorificado nessas horas, porque irmãos e outros filhos de Deus, Senhor, obrigado por ter enviado esse irmão, obrigado, Senhor, por ter usado esse irmão para me trazer algo na hora que eu precisava. Isso é um coração grato a Deus, né? Então muitas pessoas vão dar graças a Deus por aquilo que você vai ser usado na obra, no reino, numa família carente, onde Deus te levar numa casa. Vai e faça aquilo que é a vontade de Deus. Não dê ouvidos para quem não entendeu isso ainda. Faça o que Deus colocar no teu coração, seja na igreja da esquina ou seja na igreja 10 km da tua casa. Deus mandar lá, vai lá e faz aquilo que Deus está te mandando fazer, porque se Deus colocou no teu coração é porque alguém naquele lugar está precisando daquilo que Deus colocou no teu coração para levar, independente da situação, independente se ela é cristã ainda ou não. Porque aquele que não é cristão, ele vai ver Deus na vida daquele que foi usado para levar o que ela precisava naquela hora. Porque a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então ele está dizendo, não é só entre os santos que vai suprir. Quando você é usado para levar para alguém que ainda não serve a Deus, que Deus tocou no teu coração, leva lá naquela casa, leva lá naquela família, aquelas pessoas, ainda que elas não creiam em Deus de fato, elas vão dar graças a Deus ainda. Mesmo que elas não estejam convertidas, porque já ouviram falar de Deus. Amém, irmãos? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer outro assunto na Bíblia, ponha nos comentários desse vídeo, ali na descrição do vídeo também tem o meu WhatsApp ali. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar uma coisa comigo, pode chamar no WhatsApp. Se eu não puder responder na hora que eu estiver atendendo alguém ou aconselhando alguém, assim que eu puder eu vou estar respondendo. Então que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém?